O sol nascia sobre a antiga Tebas quando o primeiro golpe de cinzel ecoou pelo vale. Era como se a própria terra despertasse para testemunhar um acontecimento que mudaria para sempre o coração do Egito. Os sacerdotes diziam que Amon havia falado, que sua voz, carregada pelo vento quente do deserto, ordenara a construção de um novo templo. Um santuário que celebrasse não apenas o Deus invisível, mas também a grandeza dos faraós que governavam em Seuno. E assim, sob o reinado de Amenhotep III, começaram os preparativos. Os pedreiros, arquitetos, escultores, escribas, todos convocados para erguer algo que jamais seria esquece. Os planos desenhados em papiros estendiam-se como mapas sagrados, colossos de pedra, avenidas de esfinges, salões imensos sustentados por colunas que pareciam alcançar o céu. Mas antes que a primeira pedra fosse movida, um silêncio respeitoso tomou conta do canto. Era o início de algo grande demais para ser explicado apenas com palavras. Os trabalhadores sabiam. Não estavam apenas construindo um templo. Estavam erguendo um pacto entre homens e deuses. E naquele momento, enquanto o sol se erguia como um disco dourado sobre o Nilo, Luxor, ainda apenas um sonho, dava seu primeiro respiro. Com o comando divino estabelecido, o Egito inteiro começou a se mover. Das pedreiras de Jebel El Sucila ecoavam sons contínuos. Martelos, cinzéis e cantos de trabalho que ressoavam como um coração de pedra pulsando o pé. No deserto, os blocos de arenito escolhidos eram colossais. Alguns, tão grandes que pareciam impossíveis de mover. Mas, para homenagear Amon, o impossível era apenas mais uma tarefa diária. Centenas de homens empurravam trenós de madeira untados com óleo, enquanto outros derramavam água sobre a areia para reduzir o atrito. Os blocos deslizavam lentamente pelas margens do Nilo, onde barcaças gigantes aguardavam para transportá-los até Tebas. E assim, dia após dia, noite após noite, o rio se transformava na maior estrada do mundo. À luz das tochas, podia-se ver os reflexos dos blocos, brilhando como pedaços de sol aprisionados, navegando rumo ao local onde seriam eternizados. Cada trabalhador sabia que seu esforço ficaria invisível para o futuro, mas o monumento que erguiam sobreviveria ao tempo. O templo ainda não existia, mas sua presença já pairava no ar com uma promessa sagrada. E à medida que os primeiros blocos chegavam às margens de Luxor, esses sacerdotes murmuravam: cada pedra é um louvor. Cada suor é uma oferenda. A construção estava apenas começando, mas a grandeza já podia ser sentida nos próprios alicerces da história. Quando os primeiros blocos chegaram a Tebas, o verdadeiro trabalho começou. Ali, diante do rio eterno e da poeira dourada do deserto, o chão tremeu com a força de centenas de homens. A base do templo tomava forma, mas o que vinha depois ultrapassava tudo que o Egito já havia tentado. Sob o olhar atento dos arquitetos reais, ergueram-se as primeiras colunas. Não eram simples pilares. Eram troncos de pedra que se abriam como flores de papiro. Gigantescas, harmoniosas, feitas para imitar a própria vida, que brotava às margens do Nilo. A cada coluna levantada, o povo parava para observar. O espetáculo era sagrado. Roupas puxavam, rampas de areia subiam como montanhas artificiais. E a cabeça das colunas, lentamente, encontrava o céu. No alto, artesãos detalhavam relevos com cuidado minucioso. Histórias de deuses, oferendas, e a glória eterna de Amenhotep III. A ponte entre o mundo humano e o mundo divino começava ali, na sombra fresca criar pelas primeiras fileiras de colunas. E quando o sol se punha, elas permaneciam erguidas, silenciosas, imponentes, como se fossem gigantes ancestrais guardando o coração de Luxor. O templo ganhava altura, forma, alma.
Cada novo pilar era uma vitória. Cada sombra projetada no chão lembrava. O Egito o construía. Não para o presente, mas para a eternidade. Quando as colunas finalmente tocaram o céu, o templo ganhou outro tipo de movimento. Não mais o dos blocos arrastados, mas o dos pincéis, cinzé e martelos delicados dos artistas de o faraó. Os artesãos eram tratados com honra. Suas mães. Os não apenas trabalhavam, criavam eternidade. Eles caminhavam entre sombras e luzes, medindo cada superfície, decidindo onde os deuses seriam esculpidos, onde as vitórias seriam registradas, e onde a história do Egito ganharia nova respiração. Os escultores começavam os relevos com golpes lentos e compassados. Deixa nudo surgir da pedra as formas de Amon, Mut e Khonsu. Os músculos, as vestes, os cetros, tudo ganhava detalhe quase humano. Era como se as paredes observassem o templo crescer. Depois vinham os escribas artistas, que com tinta negra e vermelha desenhavam hieróglifos como quem escreve poesia sagrada. Cada símbolo carregava um poder. Cada linha era um feitiço de preservação. Cada frase uma promessa ao futuro. À noite, as tochas refletiam nos muros ainda frescos, fazendo os deuses parecerem mover-se à luz oscilante. Os trabalhadores paravam por um instante, olhavam as paredes iluminadas, e tinham a sensação de que estavam sendo observados pelos próprios deuses. O templo já não era apenas construção, era linguagem, arte, fé e memória. E quanto mais as paredes ganhavam forma, mais o povo sentia que algo grandioso se aproximava. Luxor não seria apenas um templo, seria o coração vivo de Tebas. À medida que o templo avançava rumo à conclusão, Tebas inteira já sentia a aproximação de um acontecimento divino. Pois Luxor não seria apenas um santuário. Ele seria o ponto vivo onde o deus Amon caminharia entre seus filhos. Entre Luxor e o templo de Karnak, uma avenida começou a ganhar forma, uma estrada sagrada ladeada por centenas de esfinges de pedra, com corpos de leão e cabeças humanas. Era como se o próprio deserto tivesse criado um corredor para os deuses. E foi ali que o maior rito da cidade tomaria vida. O Festival de Opé. Durante dias, Tebas se cobria de aromas, música e cores. Sacerdotes purificavam o ar com incenso. Mulheres teciam guirlandas de flores de lótus, e o povo aguardava, ansioso, a aparição da barca sagrada. No centro dela, repousava a imagem de Amon. E quando finalmente era içada sobre os ombros dos sacerdotes, um silêncio tomava a multidão. O deus estava prestes a caminhar pela avenida inteira, do enorme templo de Karnak até o recém-erguido Luxor. As esfinges pareciam despertas, como se vigiassem a passagem do cortejo divino. Músicos tocavam sistros e tambores, e a procissão avançava iluminada pelo sol ardente ou pela luz tremeluzente das tochas noturnas. Para o povo, aquele momento era mais que cerimônia. Era a união entre o humano e o eterno. E Luxor, ainda cheirando a pedra nova e tinta fresca, recebia o deus como um rei recebe seu trono. O templo finalmente ganhava sua razão de existir. Ser o lugar onde o sagrado descia à terra. Anos se passaram desde que Amenhotep III iniciara o grande templo. Mas a história do Egito ainda guardava um de seus maiores arquitetos do destino. Ramsés II, o faraó cujo nome ecoaria pelos séculos como sinônimo de grandeza. Quando Ramsés subiu ao trono, Luxor já era sagrado. Mas para ele, não bastava que o templo honrasse os deuses. Ele também deveria honrar sua própria eternidade. E assim começou a fase mais monumental da obra. Ramsés ordenou a construção de um novo pátio, maior, mais imponente, mais digno do império que governava. À sua entrada, ergueram-se colossos de pedra,
gigantes de quase 20 metros, cuja simples presença fazia o visitante sentir que estava diante de um Deus vivo. Seus braços cruzados seguravam o símbolo da vida. Suas feições, duras e perfeitas, pareciam observar silenciosamente quem ousasse atravessar o limiar entre o mundo dos homens e os deuses. Ramsés também mandou erguer obeliscos diante do templo, monólitos que capturavam a luz do sol e a lançavam para o céu, como lanças brilhantes apontando para o divino. Um deles ainda permanece ali até hoje, tecendo sombra eterna sobre a praça, e sob seu comando, escultores, arquitetos e escribas adornaram as paredes com cenas de batalhas, vitória, e oferendas. Cada traço era propaganda, política e fé, gravadas para sempre na pedra. Luxor já não era apenas um templo, tornará-se um monumento vivo ao poder, à religião e à ambição humana. E com Ramsés II, suas paredes deixaram de contar apenas a história dos deuses, para contar também a história de um homem que queria ser lembrado como um deles. Os séculos passaram como dunas ao vento. Reinos surgiram, reinos caíram, e o mundo mudou inúmeras vezes. Mas ali, às margens eternas do Nilo, o templo de Luxor permaneceu. Seus pilares enfrentaram tempestades. Seus colossos desafiaram invasões. Suas paredes resistiram ao esquecimento. Cada bloco de pedra, carregado com suor, fé e ambição, continua no mesmo lugar onde mãos humanas o colocará. Há mais de 3.000 anos. À noite, quando a escuridão envolve Tebas, uma luz dourada se projeta sobre suas colunas, fazendo-as brilhar como se o próprio Amon tivesse retornado, e os ecos da história parecem sussurrar entre as sombras, o som de cinzéis, tambores, cânticos, ordens de engenheiros, e a respiração de milhares de trabalhadores, que transformaram areia e pedra em eternidade. Luxor não é apenas um monumento, é uma ponte entre mundos, entre passado e presente, entre homens e deuses, entre sonhos e realidade. E ao caminhar por sua avenida de esfinges, quem ouve com atenção, ainda pode sentir o pulsar da antiga civilização egípcia, um pulsar que não morreu, um pulsar que continua vibrando através do tempo, provando que algumas obras humanas são tão grandiosas que nem o tempo ousa apagar. O templo permanece, e enquanto permanecer, a história dos que o ergueram continuará viva.